Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante certificado de EFT desde 2010. Uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse assunto tão delicado, que é o acompanhamento de entes queridos durante fases prolongadas de sofrimento, com ou sem finalização da vida. Isso envolve o câncer, isso envolve outras doenças degenerativas, doenças que têm caráter de reversibilidade. Fico muito contente de poder estar aqui, compartilhar não só as minhas experiências nessa área, como resultados de pessoas que eu pude interferir positivamente, no sentido de ajudar a pessoa a seguir mesmo assim, mesmo com as questões de dor e sofrimento anteriores. Eu sei que já fiz uma live sobre confrontar as grandes perdas. É difícil não ter uma pessoa que não tenha um ente querido que já tenha feito a passagem. No meu caso, eu tive minha avó com 12 anos, depois eu tive a minha irmã, eu tinha 29, e todos, um tio, eu já tinha mais idade, que ele morreu de leucemia, mas, por exemplo, o quadro da minha irmã e o da minha avó, eu acompanhei, assim, uma série de desfortúnios, uma série de situações em que os processos foram prolongados. Lembro minha irmã fazendo tratamentos para as pneumonias, durava 15 dias aquele tratamento, e quando vê ela estava com recaída, então era mais 15 dias de outro antibiótico, com todo o sofrimento da incapacidade de ventilação. Os músculos ficavam flácidos porque dava moleza, a pessoa não tinha muita vontade de se movimentar, e as febres sem fim, tudo que acarreta quando o corpo não está saudável, a falta de independência, mesmo tendo o amor pela pessoa, o cansaço que tu entra durante esses processos de sofrimento por doenças, e como é difícil encarar tudo isso. Eu estava falando com um colega meu outro dia a respeito desse assunto, porque o meu primeiro livro fala das causas emocionais das doenças, o bem-estar mental e emocional na atualidade, e mescla com o próximo, que eu falo sobre propósito de vida. Então, assim, quando eu comecei a dizer assim, é complicado quando você tem um ente querido, doente, e aí ele disse assim, bem no mental, ele disse assim, não, mas a gente sabe que cada um tem a sua proposta de vida e a gente precisa aceitar. Mas até que ponto teu corpo está pronto para isso? Até que ponto a gente ainda não está vivendo o desgaste? Se realmente acompanhou uma pessoa doente, fez o papel de anjo de guarda para essa pessoa, quais são as... Mas no final não foi o resultado esperado, a pessoa não se recuperou, ou a pessoa, quando se recuperou com muita dificuldade. Eu lembro, eu estava trabalhando num cursinho na época, então eu deixei uma enfermeira para dar as injeções, que eu também não sabia aplicar injeções na minha irmã, e eu me lembro que aquele ano ela sobreviveu, a questão das pneumonias, mas eu ficava ligada na minha mente, eu estava lá trabalhando, dando aula, e na minha mente ficava aquela sensação assim, o que será que está acontecendo com ela? Será que ela está melhor? E eu até dizia para ela, qualquer coisa tu me liga, e a gente dá um jeito de socorrer de alguma outra maneira. Mas tal hora vem a enfermeira para dar a injeção de manhã, tal hora vem a enfermeira para dar a injeção das 12 horas depois. Deixei tudo certo com a enfermeira, tudo já acertado financeiramente, tudo já. A enfermeira tinha a chave do portão de casa, então ela entrava e saía, deixava minha irmã em segurança, e eu tinha que tocar a minha vida, mas muito difícil, Depois teve o fato do meu pai, que fez essa cena. Eu me lembro que eu estava calma por fora, mas eu passei aquele mês inteirinho entre a cirurgia
e ele ir para casa e ter alta e ir para casa, aquele tempo assim que tu não pode fazer nada a não ser esperar para que a coisa aconteça, para que a cirurgia aconteça e que dê tudo certo, né? Então assim, eu não tinha insônia, porque eu sabia que a cirurgia ia ser bem sucedida, mas eu não tinha certeza de prazo, eu não tinha certeza de pós-operatório, como seria, como isso aconteceria bem no período H1N1, quando não tinha vacina. Então, era todo um quadro inesperado, inusitado pelos médicos, era de pouco conhecimento que fazia. Até tinha um caso de uma pessoa com H1N1 dentro do hospital e que precisava fazer cirurgia cardíaca e todas as preocupações que vêm com isso. E aí teve um momento que eu pensei assim, não adianta eu ficar mal, pelo menos eu não consigo dar alento ao outro. E aí a pergunta que nunca foi respondida para mim era se eu tava precisando de alento também, né? Então, às vezes a gente tem essa preocupação, né, de ajudar a pessoa, mostrando a nossa paz para ela, mas a gente também fica impactado, nosso corpo fica impactado por esses momentos de crise, tá? Meu pai sobreviveu, já tá com quase 15 anos de sobrevivência à cirurgia, mas o fato é que se ele tivesse sucumbido, tá? Eu me lembro muito bem que a minha madrasta chegava e dizia assim, Nara, como é que tu consegue dormir? E eu dizia para ela, o que adianta não dormir? O que vai mudar no quadro dele se eu não dormir? Eu não tenho que estar bem no outro dia para dar suporte a ele? Porque quem vai passar pela cirurgia difícil é ele. Quem vai ficar nas mãos, literalmente, do médico, coração na mão do médico, é ele. Então, tudo isso envolve, né? No caso do meu pai, eu tinha certeza, assim, minha intuição me dizia que ia dar tudo certo, que ele ia sobreviver. E os casos que a pessoa não sobrevive? Eu já percebia que aquilo era estranho. Minha irmã tinha uma pneumonia uma vez por ano. Eu lembro que uma vez ela fez a passagem com 22, e uma vez meus pais estavam em Rio Grande e eu estava em Porto Alegre com a minha irmã. Eu tinha ido para algum evento em Porto Alegre e eu estava em Porto Alegre com ela. E eu precisava voltar a Rio Grande, que eu ainda estava fazendo a faculdade. Então eu já tinha ônibus com horário marcado, né? E a minha irmã entra numa crise de pneumonia. Pneumonia é rápida, é galopante. E aí eu lembro, eu não tinha nenhum antitérmico em casa. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, botei as mãos em cima da água e dali ela entrou em sono profundo. E eu tive que ir embora e deixá-la lá. Então aquela sensação de impotência, tu não pode fazer nada, né? Se tu entra em contato com os parentes que estão longe, o que adianta? E ia haver assim uma transição, né? Eu ia estar indo e meus pais chegando. E ela então ia estar um tempo sozinha. O que eu poderia fazer? Eu não tinha nada para fazer, não tinha como remediar aquela situação. Então eu fui com a certeza que eu não tinha mais nada o que fazer. E ela ficou aquele tempo sozinha. Quando meus pais chegaram, e eu cheguei lá, né? Cheguei em Rio Grande, eles chegaram em Porto Alegre. Eu ainda liguei pra casa e perguntei, como é que foi a viagem? Foi tudo bem. Minha mana aí, como é que tá? A mana tá dormindo. Então, a minha irmã, aquela vez, talvez tenha se safado de uma pneumonia, uma coisa mais séria, porque ela tava bem doente, né? E por causa daquela oração que eu fiz na água e dei água para ela, mas isso não é vida, né? Tu faz assim, tu tem a sensação que tu tá fazendo algo, tu tá nadando contra a maré. E hoje eu tava conversando com uma ex-colega que ela teve um irmão que fez a passagem 1 ano e meio atrás e que ela viu aquele irmão definhando. Foi uma das coisas que me inspirou a fazer essa transmissão ao vivo também,
tá? Porque outras clientes minhas já tinham me perguntado sobre, Nara, o que acontece, né? Os que acompanham doentes de câncer, aquelas pessoas que estão em estado terminal, mas o estado terminal tem uma duração muito longa de sofrimento para todas as partes envolvidas. Então, o que fazer? Como proceder? Tá? O que tu pode fazer para gerar alívio para todas essas partes? Então, eu sempre recomendo o uso da EFT, tanto para quem acompanha os acamados, como também a EFT, mesmo que a pessoa não esteja consciente, que a EFT possa ser feita em conjunto ou para a pessoa, tá? Que tem métodos específicos para fazer isso, para aliviar aquele quadro de desconforto. Primeiro, aliviar o quadro de desconforto para quem está em sofrimento, por ver o outro em sofrimento, e também para aliviar o quadro de desconforto da própria pessoa que está passando pela circunstância, né? Aquele corpo que está desgastado, aquele corpo que não tem mais condições, às vezes, de sair daquela circunstância de degradação corporal, de degradação física, do fim da existência daquele corpo. Então, como é difícil, né? Tem o desgaste, a sensação de impotência, o fardo de trabalhar. Apesar de ter amor, você vai cansando, seu corpo vai cansando. Você se sente sofrendo pelo sofrimento do outro. O outro também percebe que você está em sofrimento e muitas vezes não lhe fala do seu sofrimento. Tá? Então é como se as coisas, muitas vezes a gente não diz do nosso sofrimento para aquela pessoa, não é porque a gente é frio, é porque não muda nada o quadro, né? É porque não adiciona nada na melhoria da condição corporal. Tá? Então, quando o sofrimento termina, o corpo fica maculado, o corpo da pessoa que acompanhou o definhar do corpo do outro, né? Que esteve por perto, que foi o que fez os plantões, ou que foi o que visitou muitas vezes, que foi o que nutriu quando a pessoa tinha dificuldade de alimentação, tá? E não tem esse papo, quando a pessoa chega e diz assim, em reencarnação, tudo. Na hora ali tem um trauma, e esse trauma precisa ser curado com a EFT. Se a pessoa não fizer isso, ela não vai se permitir seguir. Em seguida eu vou falar agora sobre 8 motivos porque as pessoas entram em depressão depois da perda do ente querido. Mas antes de eu falar disso, né, essa sensação de ver o outro em sofrimento sem poder fazer nada para minimizar esse impacto, tá? Faz muitas vezes que as pessoas, além da sensação de impotência, também tem uma sensação de vitimização de si e dos seus queridos, né, e dos seus bem-amados, dessas pessoas que você quer bem. Ninguém quer ver ninguém em sofrimento, tá? Não existe saúde quando tu vê alguém em sofrimento. Então, quando esse sofrimento termina, fica esse vazio que muitos caracterizam como depressão, e esse vazio tem vários motivos. Eu fiz aqui uma lista de 8 motivos, mas tem muito mais. Eu acho que esses 8 aqui precisam ser apreciados, não podem ser descartados de cara, né? Mas eles geram condições para que as pessoas tenham essa sensação assim, ai meu Deus, e agora? Tô no limbo, né? Porque a depressão é uma sensação de estar no limbo, estar sem forças, sem conseguir fazer nada para mudar os resultados. Então, quando tem essa perda, o primeiro item que eu botei aqui, não que seja o mais importante, mas o primeiro que vem na lista, né? É essa questão, não tem mais a obrigação de ser o forte, pessoa forte. E aí esse sofrimento vem com tudo para fora. Então, muitas vezes a pessoa vai precisar bater nos pontos da EFT, bater nos pontos usados pela EFT e deixar o choro vir. Eu lembro que uma vez foi 3 dias de choro. Deixar esse choro fluir, isso é que você segurou por tanto tempo.
para não fazer outros fraquejarem durante esse processo, para não fazer a própria pessoa que já está se sentindo mal lhe ver em sofrimento, para não ser o fardo para quem já está carregando fardo. Tá? Então aí você tem que ser o forte, a pessoa forte. Eu lembro, eu atendi uma cliente que ela perdeu o pai com 10 anos de idade, né? E a mãe já era meio assim, dependente e depressiva. E aí a mãe ficou com todos os negócios para gerenciar, que não sabia gerenciar, nunca aprendeu nada com o marido. E essa menina de 10 anos, hoje ela já é uma quarentona, mas na época era uma menina de 10 anos, ela não pôde deixar sair a dor. E aí quando ela veio com mais de 40 fazer EFT comigo, foi quando ela teve a oportunidade de deixar a dor sair. Ela disse assim, Nara, eu não quero tomar medicamentos. Eu disse assim, não. Às vezes o medicamento é necessário, mas ele não vai na origem do causa, isso é fato. Okay? Ela disse, Nara, nem que seja necessário, eu não quero, mas tudo tá me irritando e eu tô chorando por tudo. Então vamos ver qual é a origem. E aí nós fomos parar na situação dela, da perda do pai e as consequências dessa perda. Tá? E o quanto ela teve que ser forte. Então ela ficou praticamente 30 anos segurando uma dor, sem dar vazão a essa dor. Aí, claro, ela viu a mãe com dificuldades, não teve tempo para dar vazão. Depois ela tinha a escola, não tinha tempo para dar vazão. Ela fazendo a carreira, não teve tempo para dar vazão. Morando fora do país, não teve tempo para dar vazão. Vendo a mãe doente, né, porque o tempo foi passando, não teve tempo para dar vazão. E aí ela começou a se estourar com o marido, ela começou a se estourar com a mãe, ela começou a chorar por nada, ela começou a querer ficar num canto quieta sem fazer nada. Ela foi perdendo assim um vício. Quando ela veio, ela estava em prantos, né? Eu disse assim, não, mas nós vamos trabalhar isso. Se tu desse continuidade na técnica, fizesse a autoaplicação depois do atendimento, segundo as minhas recomendações, tu vai aliviar. E eu vou estar sempre à tua disposição para te ajudar, para que tu possa ir mais um passo além em direção à tua liberdade emocional. Então, dentro daquele compromisso que a gente travou naquele primeiro dia que ela veio fazer atendimento, eu percebi que ela saiu mais aliviada, né? Porque ela estava segurando aquilo ali. Ela saiu da condição de ser forte, ela não estava aguentando mais. Até quando, né? Eu vou ter que ficar com os fardos. E com a FT houve todo esse alívio e a possibilidade dela seguir. O uso das máscaras, que é o segundo item que eu vou falar, aqui hoje, né? O uso das máscaras. Bom, o uso das máscaras é aquele assim, não, eu tô bem, eu tô forte, tá? E essas máscaras, elas impedem de sentir, porque sentir é a grande essência da vida. Nós temos um corpo para sentir e para canalizar luz para o planeta. E aí, quando a pessoa não se sente por causa das máscaras, ela entra em depressão. Não se sentiu, botou as máscaras para se proteger das situações agressivas, ficou na mente, é uma forma de máscara também. E aí, ela tem a desconexão com ela mesma, que é o princípio da depressão. Então, ela ficou tanto no não sentir que quando ela percebe, ela realmente não consegue receber as intuições, ela não consegue se conectar com ela mesma, ela não consegue se conectar com a vida, com tudo que ela não consegue sentir como é que ela tá, como ela tá vivendo, ela não consegue sentir os sinais da vida, ela não consegue sentir os sinais em si mesma, tá? E aí vem aquela sensação de vazio, claro, tá distante de si, né? A máscara é um distanciamento. Então, a importância de romper com essas máscaras, deixar essas máscaras ir, fazer EFT para as máscaras irem embora, tá? Fazer EFT para se permitir ser o que se é, viver o momento que está se vivendo, sem a sensação de que eu preciso me manter atrás da máscara. Outros precisam que eu esteja calmo. Outros precisam que eu amadureça logo, porque o amadurecer antes da hora também é uma forma de máscara. E tudo que você vai deixar para trás, como pessoa, como vivência, como vício de vida, né?
O entusiasmo é o vício de vida. E aí a pessoa tem uma depressão que vai aprofundar até o momento que a pessoa dê vazão e deixe ir a máscara. Outro ponto aqui que eu botei como número 3, nem eu falei para vocês, essas informações aqui, elas não estão em ordem, mas aqui dentro dos 8 itens eu vou falar do terceiro. Claro que no final nós vamos ter prática de FT, fique aí, né? A sensação de impotência somatiza no corpo, porque você tentou fazer coisas e não deu resultado positivo, ou se deu foi muito pouco, ou se deu foi muito difícil. E aí, já que não deu certo, por que tentar? Por que ficar animado? Por que seguir? Por que produzir mais hormônios de bem-estar? Também é princípio de depressão. Você sente sem utilidade. Aí depois que o ente querido foi embora, você fica sem utilidade. Agora o que vai ser da minha vida? Como se não tivesse cumprido a missão de vida direito, ou cumpriu e agora estou aqui e a pessoa já foi. E tem muitos casos que quem cuida de entes queridos, muitos casos, agora não me lembro o percentual, 20%, se eu não me engano, de quem cuida de entes queridos, vai 5 anos antes do ente que está sendo cuidado. Eu vi vários casos assim. Eu lembro um esposo cuidava daquela esposa com diabetes, que amor que ele tinha para aquela mulher. E a mulher era muito querida mesmo. Eles tiveram 4 filhos, um nasceu diabético e morreu, então existia o gene da diabetes a partir do lado da mãe, né? E quando a diabetes nela poderia ser controlada somente por restrições nutricionais, ela tinha um desespero por comer doces. Depois poderia ter sido controlado com a insulina, ela continuou comendo muito doce. E aí ela teve perda de visão, problemas cardíacos. E o marido, quando viu, ele estava com colesterol altíssimo, apesar de ser muito magro. E não estava fazendo nada para se cuidar. Então ele morreu antes da mulher. E a esposa dele viveu muitos anos depois dele, ainda com a questão da diabetes, a diabetes galopante, né, fazendo ela morrer aos pouquinhos. Né? Teve o caso também do pai de um amigo meu, e foi a mesma coisa, ele teve um dedinho do pé amputado pela diabetes, depois ele foi tendo problemas cardíacos, circulatórios. Quando ele foi parar a primeira vez no hospital pelo primeiro infarto, ele disse que queria fumar até danoninho. E eu tô rindo porque é estranho, né? A pessoa querer fumar qualquer coisa, né? O costume pelo uso da droga lícita. E aí, quando ele foi para casa e recebeu alta, ele faleceu no sofá de casa. O mais interessante de tudo foi uma doença assim, que foi tomando a vida dele aos pouquinhos. Aquilo foram anos até ele definhar. No caso da minha irmã, foi uma morte quase súbita. No sábado nós conversamos com ela, na segunda a gente estava fazendo sepultamento. Foi muito rápido. E então tem as perdas súbitas, as perdas por tempo prolongado, né? E tem aquelas doenças que até a recuperação acontecer é um processo muito lento, muito difícil. Claro que nessas situações a gente pode aprender a dar mais valor para a vida, né? Mas vem essas sensações assim. Muitas pessoas entram em depressão. Esse colega que eu encontrei de tarde, né, colega aposentado, é o quadro da depressão, né? E você se sente, né, que é o quarto item que eu quero falar, você se sente sem atitude, como se não tivesse cumprido essa missão, é a perda do propósito, né? Deixei de ser anjo da guarda, agora você é o quê? Depois a quinta condição
pela saudade da pessoa e o amor que você não pode dar ela mais direitinho, tá? Diretamente. Você não pode mais abraçar aquela pessoa, você não pode mais dizer vendo olho no olho o amor que você sente para aquela pessoa, o quanto você sente o sofrimento dela, né? E como isso lhe é pesado, tá? Não poder. A importância, né? Muitas vezes da pessoa fazer uma coisa que eu acho bacana, já vi isso em vários lugares, ok? Você não pode dar amor para aquela pessoa, então, em homenagem àquela pessoa, você faz uma coisa legal para outras. Eu já vi muitos casos disso, por exemplo, o Ayrton Senna, que morreu no acidente de carro na Fórmula 1, e aí se montou o Instituto Ayrton Senna, que se trabalha com crianças carentes. Teve o outro caso que o filho se suicidou e aí a mãe monta o Instituto de Suporte a Familiares que perderam doentes que se suicidaram. E aqui está sendo comentado pela Alessandra a questão da síndrome do pânico, né? É o medo que as coisas saiam de controle, que tomam um volume tão grande que aí a pessoa tem a síndrome, né? Vai num crescendo aquilo ali. Meu Deus, agora vai sair de controle. Ou qual vai ser a próxima bomba, né? Qual vai ser a próxima situação que vai escorrer pelos meus dedos e eu não vou conseguir fazer nada, né? Então, tá dentro dessa sensação de impotência, tá? Dessa sensação que eu não tenho controle sobre a vida. E às vezes entra também uma condição que eu me lembro, eu tinha um cachorro de estimação, ele era de rua, mas ele me adotou, assim, né? E quando ele foi atropelado e ficou uma semana entre a vida e a morte, coitado do animal, eu lembro, assim, a sensação que eu tinha, tudo que eu fazia não tinha graça. Quando ele tava naquele morre, não morre, né? Melhora, não melhora. Era a sensação, assim, que qualquer coisa que eu fizesse, eu sabia que Deus não podia interferir positivamente naquela situação. O cachorro decidiu atravessar a rua, né? Todo mundo estava do lado, mas ele queria ir antes. Então, essa sensação de impotência perante a vida, perante os fatos, como se a pessoa não tivesse mais a condição de ajudar, né? Deus não pudesse ajudar, a vida não pudesse ajudar. Então é total impotência, e até para algumas pessoas isso dá não só uma sensação de impotência, mas dá a sensação de injustiça. Como é que Deus não interferiu positivamente nisso, né? Muito difícil, tá? Tem aquela outra sensação que também dá a sensação de que tu fica para baixo, que tu fica muito mal, que tu fica deprimido, tá? A questão de o ente querido, se ele ainda estivesse vivo, ou ele não vai aproveitar nada disso. Eu me lembro, eu desci a Borges de Medeiros, uns dias depois que a minha irmã tinha feito a passagem. E eu olhei aquela Borges de Medeiros com Salgado Filho, assim, um cruzamento bem famoso ali em Porto Alegre. Eu disse assim, minha irmã não vai ver mais nada disso. Então, aqueles primeiros dias, assim, muitos pensamentos eu precisei autodoutrinar em mim, né? Porque foi o planejamento dela de vida, não as minhas expectativas. E isso eu falei no vídeo sobre confrontando as grandes perdas, que eu tenho lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, tá? E o último item que eu quero falar aqui, não menos importante, é sobre a culpa de não ter feito mais. Olho para trás e vejo que não me dediquei o suficiente. Não consigo dizer que eu fiz o que pude, porque eu tô olhando para trás e não tá dando. E é sobre isso que nós vamos fazer a AFP, ok? Porque a culpa por não ter feito o suficiente gera autossabotagem.
Então aí tu não vai te permitir seguir, tu não vai te permitir fazer mais nada que te traga prazer, que te traga realização, que tu te perceba interagindo com a vida, com as pessoas. E aí você tem a perfeita sensação que se punir precisa da tua energia e tu vai deixar a energia à disposição. Porque você não fez o suficiente. Isso também gera depressão. Aí eu falei de 8 quadros possíveis de depressão, que nem a Alessandra falou hoje, falou mais cedo ali que eu fiz comentário sobre a questão da síndrome do pânico que se desenvolve, né? É o medo que as coisas saem de controle de novo. E eu vou dizer, as coisas saem de controle muitas vezes perante a vida. O que a gente faz é focar naquilo que sai de controle, mas traz condições positivas, e já trouxe condições positivas na sua vida. Por exemplo, no meu caso, eu sem jornal em casa, não assinava jornal, uma não gostava de ler, outra não tinha grana para comprar jornal, e aí tu pega um ônibus e encontra uma pessoa que te fala de um concurso que termina depois de amanhã, as inscrições. E você vai lá, faz o concurso, não lhe chama na hora porque você não foi o primeiro colocado, mas você tá numa lista e dali quase 4 anos lhe chamam para assumir essa vaga. Então, coisas inesperadas, boas irão sempre acontecer. As que parecem desagradáveis são só pontos de vista. Ok? Então, a importância da gente focar, coisas inesperadas sempre vão acontecer. Só vão nos parecer desagradáveis pela nossa interpretação. Ficar longe de entes queridos é ruim mesmo, mas eles sempre vão morar nos nossos corações, nas boas lembranças e na atividade que você honra aquele amor recebido, com se permitir ir avante, se permitir ir à frente. Então aqui, antes de eu fazer a sequência de FT com vocês, eu vou dar uma rica noite, pessoal. Tô só ajustando aqui a sequência de FT. Deixa eu ver quem esteve comigo desde o início. Gilda, rica noite. Luciana, rica noite. Alex, Manu, Patrícia, Cleide, Larissa, Patrícia Borges, Vanessa. Grata a todos que já compartilharam a live. Vanessa, Alessandra, Josete, Maria Elizabeth, Vanessa. Ai, coisa boa. Quanta gente. Jailson, Maria Aparecida, Anelma, Idalmo. Coisa boa ter tanta gente aqui comigo nesse assunto tão delicado, né? Que não tem uma pessoa que mais cedo ou mais tarde não passe pelo momento de acompanhar alguém em transição, né? Alguém findando seus ciclos ou passando por situações desconfortáveis muito prolongadas. Então, a importância da gente encontrar o nosso centro, sentir que é possível honrar aquele amor vivido entre essas duas pessoas, com essa possibilidade de seguir. Tá? A perda, ela pode realmente não ser encarada como perda quando a gente dá valor a esse amor trocado, compartilhando amor com outros. Tá? Através da bondade, através do compartilhamento de informações que a gente conhece. Às vezes me pego pensando, se a minha irmã tivesse nascido 15, 20 anos depois, ela ainda estava viva, porque eu já teria conhecido um monte de técnicas para compartilhar com ela. Mas não era verdade, porque quando eu ia ser dos kardecistas, a minha irmã fazia cara de paisagem. Quer dizer, ela também nunca buscou outras possibilidades além das informações da Igreja Católica. Então, assim, a gente fica com um monte desses e na verdade tem a contrapartida da outra pessoa também e as consequências das suas escolhas. Tá? Então, vamos fazer FT para
para essa sensação que eu não fiz o suficiente, porque não pode ser, não precisa ser só não fiz o suficiente com esse ente querido, pode ser não fiz o suficiente nos estudos, pode ser não fiz o suficiente na minha relação afetiva, pode ser não fiz o suficiente na gestão das finanças, pode ser não fui esperto o suficiente para me dar conta, para não cair de novo nessa cilada, né? A questão da culpa, que é ligada ao decreto negativo de perfeição, né? Culpa e vergonha são as duas associadas. Eles são sabotadores, a gente precisa parar de sabotar. É uma sabotagem não honrar a relação que a gente teve com essa pessoa, que a gente tanto ama, amou e continua amando. Então, importante se permitir seguir, honrando essa relação. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma mãe que tinha perdido um filho com câncer, né? Que o filho desencarnou a partir de um câncer. E eu dizia para ela assim, segue em frente em honra a esse filho. Mas eu sinto muita falta dele. Então, por sentir falta, faz o melhor que tu pode pelos outros. Aí o que ela foi fazer? Ela escreveu num concurso da prefeitura e foi trabalhar por pessoas doentes. Indo nas casas dessas pessoas para dar suporte, amparo, conversar. Ela trabalhou quase 2 anos nesse trabalho. Depois a mãe e pai ficaram muito doentes. Aí ela pediu saiu desse trabalho da prefeitura e começou a cuidar dos pais com muita alegria. Até hoje ela cuida da mãe com muita alegria. Em honra a esse filho que fez a passagem tão cedo com tanto sofrimento. Então, com aquele papo, a perspectiva dela mudou completamente. Não é que tu não vai ter a saudade, né? E por isso pode guardar os bons momentos, como também pode ir além, dedicar esse amor a outros. Topo da cabeça, respira fundo e solta. Eu olho para tudo que aconteceu, para quem eu amava tanto. Seu sofrimento. E parece que não fiz o suficiente. Era para ter feito mais. Era para ter sido mais presente. Era para ter dado mais atenção. Era para ter me dedicado mais. Essa pessoa às vezes me cobrava, às vezes não. Às vezes somente com um olhar. Às vezes com palavras. Não aceito que não fiz mais por ela. Não tem quem me convença que eu não poderia ter feito mais. Tendo acreditar que fiz o que pude. Mas não é possível pensar assim. Porque eu poderia ter dado mais amor. Ter sido mais atenciosa. Acho que pensei só em mim. E esqueci a dor do outro. Poder ter sido mais amorosa. Mas não foi. Agora, olhando para trás, vejo tudo isso. Meu cuidado limitado, minha dedicação restrita. E agora não tem como remediar. Queria que essa pessoa não tivesse sofrido tanto. Queria ter percebido antes que o fim estava próximo. E assim fazer mais. Mas sei que não dá para mudar esse passado. Dizem que todo mundo faz o que pode, inclusive eu. Apesar de ainda não aceitar. Não preciso ficar parado nessa dor somente para me lembrar
que não fiz o suficiente. Queria ter sido mais valente, mais criativa, mais presente, mais cuidadosa, mais amorosa. Mas o que vejo da minha atitude do passado não me liberta da culpa. Mesmo que outros digam que fiz o que eu pude, eu não aceito. Era para ter estado mais próxima. Não tem quem me convença do contrário. Mas fazer o que fiz foi o máximo que eu pude. Eu fico imaginando se seria possível eu compensar esse amor que não posso dar nem receber através da minha carinhosa atitude com outros. E assim valorizar o tempo que essa pessoa esteve comigo. Tudo de bom que ela fez por mim. Começo a permitir me seguir para valorizar o amor recebido. Eu escolho seguir em honra a essa pessoa. Eu escolho seguir em honra a esse amor. Eu escolho dar amor para honrar amor. Eu escolho seguir em amor, honrando o amor recebido. Respira fundo e solta. A nossa transmissão ao vivo está finalizada. Veja os replays no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se ainda não se inscreveu, ativa o sininho depois de inscrito para receber todas as novidades e compartilhe com as suas redes sociais. Deixe sugestões para novas transmissões ao vivo, indiferente se na área da saúde, todas as áreas que você tem interesse. Tenho certeza que alguma informação posso compartilhar com você por causa de todos esses 10 anos de vivência com EFT, toda a autoprática de EFT e o auxílio a tantas pessoas aqui no Brasil e no mundo através de atendimentos individuais em Pelotas ou pela internet. Rica noite a todos, excelente final de semana e até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!